Façamos um bom e maravilhoso dia. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Nascidos para Vencer Cast, onde foi feito para poder, cada dia mais, entregar o que há de melhor em nós, para conectar e despertar o que há de melhor em você. E hoje estamos aqui em uma mesa maravilhosa com pessoas improváveis e que deram certo na vida. E talvez você está pensando, Júlio, é muito fácil falar, você não conhece a minha história. Mas eu quero que você conheça a história de cada um que está aqui, para você ver a grande possibilidade da força que já habita aí dentro de você. Estamos aqui com a maravilhosa Lu. Lu, se apresenta e conte um pouco sobre você. Meu nome é Lucirlene Erdi, sou de Mantena, Minas Gerais, acho que é quase 1.000 quilômetros lá. E comecei a minha empresa do zero. Eu sou realmente uma improvável. Comecei assim, não sou analfabeta, tenho apenas a 4ª série, tenho 7 empresas em ativa hoje, mas eu comecei vendendo de porta em porta. Comecei a vender calcinha, não deu certo, fiquei chateada, mas pensei, desistir não é a solução. Aí depois eu peguei cheque emprestado e comecei a vender camisa. Uma amiga apareceu na minha casa, meu esposo ganhava um salário mínimo. E eu, sem emprego, sem saber o que fazer, e falou comigo, vamos vender camisa. Falei, vamos, mas eu não tenho dinheiro, o que fazer? Aí ela falou, vamos arranjar um cheque emprestado. Aí eu fui na vizinha, peguei 2 folhas de cheque e comprei um salário mínimo de camisa para pagar com 40 e 70 dias. E saí na rua e vendi quase todas as camisas. E assim começou a minha vida empresarial. Hoje, nós temos 7 empresas em ativa, sou presidente da Câmara da Mulher, sou mentora, sou escritora, sou palestrante e sou presidente também do movimento que tem lá na nossa cidade. Então, assim, Deus tem nos abençoado, Deus Amém. Tem transformado a nossa vida. E hoje eu sou líder também do movimento das Imparáveis, que é mulheres que escrevem história com propósito para transformar outra vida. E nós vamos ter um lançamento dia 24 de agosto agora. É sobre isso. Quem disse que é sobre o que a vida fez ou faz com você? Não finalizou nem a 4ª série e é dono de 7 empresas. E temos aqui também uma pessoa maravilhosa e incrível, que é a Lúcia. Conte aí, Lúcia, um pouco sobre você. Nossa, realmente imparáveis aqui, né? Porque cada um tem uma história muito bonita, né? E eu ouvindo a história da Lu e pensando, eu digo, nossa, ela chegou na 4ª série, eu cheguei na 2ª série. É sobre isso. Né? E também o espírito de empreendedor, porque na realidade o que nós temos no sangue é espírito de empreendedores. Nós aqui, ó, eu digo que quem está nessa sala, o que for fazer, vai fazer. Se determinar, porque tem uma coisa que nós temos aqui, é muita energia, muita força, né? Então, parabéns para vocês que já estão aqui esta noite, e vai ser um privilégio estar aqui, Júlio, obrigado pelo convite, obrigado, João, prazer em estar aqui com vocês. Eu também não comecei muito diferente, é muito engraçado, porque, olha, eu me conectar com a Lu aqui hoje, eu também sou do Nordeste, né? Eu sou de uma pequena cidade do interior do Ceará, e a minha história não foi sair vendendo como a Lu fez, né? Mas eu tinha um sonho de ser alguém na vida. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu só sabia de uma coisa, eu não poderia ser lá. E saí de lá e vim para o estado de São Paulo, me arriscando para uma menina com 18 anos, porque quando eu vim, eu só consegui sair depois dos 18, né? Tem muitas histórias aí, inclusive o meu livro tá saindo também agora, tá aí para ser lançado. Só que o fato de ter na veia o empreendedorismo, que isso eu acho que eu herdei do meu pai, não me limitou. E eu digo que hoje que o que limita o ser humano é a mentalidade dele, né? E eu sempre tive uma mente muito, apesar das minhas crenças de identidade, de me sentir excluída, de me sentir rejeitada, porque lá no Nordeste é assim, cria como se Deus criasse batata, é assim, né? Eu acreditava que era possível e que qualquer um que quiser e que determinar, pode fazer. Que se determinar, pode fazer. Eu consegui, com 25 anos, me tornar independente. Só que eu tinha uma coisa na minha independência. O que é uma independência? Como eu não tinha nada lá, né? Porque nem água potável nós tínhamos, eu achava que independência era uma casa, um carro e um negócio. Com 25 anos eu tinha construído. Só que eu tinha um timing financeiro.
Esse time que tá na cabeça de muita gente. Tem gente que acha que é aquilo, só tem aquilo. Não. O universo é rico demais. Jesus, quando ele veio na Terra, ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele não disse que era pro Júlio, não disse que era pro Michael, não disse que era para nenhum que tá aqui. Ele disse, todos vocês. Está em João 10:10. E eu agarrei nessa frase, né? Nesse versículo da Bíblia. E com 40 anos, só que cheguei aos 40 anos, eu tava no fundo do poço. Por mais consciência que eu tive, porque eu tive um casamento errado, de uma série de crenças que eu tinha também de homem, falava que homem, eu entendia que homem não prestavam, minha mãe tinha sofrido muito, e descer no fundo do poço com os 40 anos, eu digo, os 37 mais ou menos, porque 40 anos foi o meu renascimento. Para mim, foi uma das experiências mais extraordinárias, porque eu tirei a venda dos meus olhos com 37 anos, 37 para 40 anos, que foi quando eu entendi que nós não temos limite em prosperidade e abundância. Hoje, né, eu já tô com 51, quase para 52 anos, mas em menos de 10 anos eu consegui construir na minha vida o que eu não consegui construir em 32. Poderoso. Eu consegui despertar minha consciência através do autodesenvolvimento e perceber que tudo aquilo que nós precisamos já está em nós. Nós só precisamos estruturar. Eu digo que é fazer uma base sólida. Estruturar tudo isso para poder crescer. Os negócios que vieram hoje, que são 5 também, e tá indo pro 6º negócio aí, eu não trago ele como troféu, porque para mim não tem nada mais importante na minha vida do que o que eu me tornei. Paz, harmonia, amor, fé. Acreditar que nós estamos passando por essa terra e nós não somos daqui, que nós temos um lugar para ir. E só que aproveitar todas as coisas que nós temos aqui disponíveis para ser feliz, para abençoar e para sermos abençoados naquilo que nós fazemos. Então, nós nascemos para vencer. Quando você fala assim, nascidas para vencer. Aqui, de repente, está começando um negócio muito grande, Júlio. Com esse negócio de nascidos para vencer, porque realmente todos nós nascemos para vencer. Qual história que você conta sobre a sua própria história? Então. Porque tudo aquilo que a gente foca vai crescer. Se você olha só para as coisas negativas da vida, é mais disso que você vai viver. E, por exemplo, estamos aqui com pessoas maravilhosas que vivem, todos nós, a gente vive com dificuldade. Mas não é sobre a dificuldade, é sobre o que a gente faz com tudo isso. E aí, não terminou a 4ª série, não terminou a 2ª série, eu só ficava de recuperação. E hoje a gente vive o nosso verdadeiro propósito. E tem uma frase que eu quero dizer aqui hoje, que é: sucesso na escola não define sucesso na vida. Muito menos fracasso na escola significa a gente ser um fracasso na vida. É sobre a nossa atitude, é sobre as nossas escolhas. Eu quero agradecer pela vida de vocês. E temos aqui também um grande amigo, Rafael. Conta mais sobre você, Rafael, se apresente. Quero agradecer a oportunidade, o convite aí que fizeram para participar. Basicamente, eu quando comecei a empreender, eu já fui um pouquinho diferente. Eu sempre achei que o estudo era importante. Eu já vim naquela geração que tem que estudar muito, né? Então, fiz engenharia mecânica, tecnologia mecatrônica, técnico de refrigeração, pós-graduação em inovação e empreendedorismo. Estudei pra caramba. Aí depois montei uma empresa de ar-condicionado e falei assim, cara, eu não gosto disso não. Eu tive que criar um propósito daquela empresa para eu poder trabalhar nela, porque eu falava, não faz sentido instalar ar-condicionado só por instalar ar-condicionado. Isso é muito vazio. E quando eu comecei, isso que é engraçado, que hoje eu vejo aquilo que você mais travava na sua infância, tem intimidade com o seu propósito. Por quê? Tinha muita escassez. Minha mãe, ela nunca soube fazer gestão financeira. Nunca. Era daquelas que recebia no dia 30, dia 2 já estava sem dinheiro. Então, como eu sabia disso, o que eu fazia? Eu saía para a rua para pegar a latinha, ia na feira, pedia para olhar carro. Apanhei umas 10 vezes de ficar olhando carro na feira. O pessoal, não pode não, menino. E aí, batia em mim, mesmo assim eu voltava no domingo para apanhar de novo, mas pegar o dinheirinho. E eu deixava esse dinheiro guardado, porque eu sabia que chegaria um momento no mês que ela não ia ter dinheiro. Aí quando chegasse esse momento, eu pegava lá os 30, 40 reais naquela época, a latinha dava dinheiro, gente. Não sei hoje em dia como é que tá, mas naquela época dava dinheiro. E aí, mãe, fica tranquilo que eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui. Então, todo mês eu fazia isso. Eu saía domingo ali para ir pra feira, já pegava lá, olhava os carros, acabava, ficava aquelas latinhas, já começava a pegar na feira e andava pelas redondezas, pegando latinha. Eu não sabia que isso era empreender, para mim era só sobreviver.
Né? E a gente começa hoje, né, no Brasil, tem 2 formas da gente empreender: sobrevivendo ou empreendendo com propósito. Então, eu comecei nessa fase de sobrevivência. Aí fui para o CLT, comecei a trabalhar, até que um dia eu trabalhava numa empresa, eu era o engenheiro, era o projetista da empresa, mas já fazia 2 anos que eu era um engenheiro. Eu trabalhava lá, tinha 3 engenheiros quando eu entrei, 3 meses que eu entrei, ele demitiu os 3 engenheiros e ficou comigo trabalhando. Aí eu falei, cara, legal, um dia ele vai me reconhecer. Passou 3 anos e nada aconteceu. Eu falei, ué. Aí eu conversei com ele, falei, meu, tem como me registrar, não precisa nem subir o salário, coisa e tal, mas pelo menos registra como engenheiro, porque depois se você me mandar embora, não tem nem como provar que eu sei fazer minha função aqui. Eu já sou engenheiro mecânico, já estou assinando os projetos, fazendo tudo. Aí ele falou, vou pensar. Um mês depois, eu abri a porta, eu não costumava abrir a porta, por isso que eu falo que às vezes Deus age de forma misteriosa. Eu fui abrir o portão na hora do almoço, eu vou abrir o portão para ver o que está apertando aqui. Quando eu abro o portão, um motoboy entregando uma RT assinada. Por um daqueles engenheiros que há 3 anos atrás ele tinha mandado embora. Falei, interessante. Aí, sem como não quer saber nada, eu perguntei para a menina do financeiro, o Vander tá recebendo algum dinheirinho aí, que o nome do rapaz era Vander na época, né? Eu não sei se podia falar o nome dele, mas já foi. Tá, o Zé contratou ele para assinar os documentos. Interessante, eu tô aqui há 3 anos fazendo todo o trabalho do engenheiro e agora ele contratou e pagou, aumentou o salário de uma outra pessoa para não pagar para mim e não me registrar. Falei, então. Aí eu cheguei nele e falei, suposto, né? Ô Zé, seguinte, eu tô aqui, mas só vou ficar mais um mês, porque não faz sentido nenhum. Eu peguei 40 mil reais da previdência da minha esposa, dei para ele cumprir lá para fazer uma obra que ele não tinha o caixa para fazer uma obra grande. Falei, cara, você acha que eu quisesse te prejudicar, eu ia tirar dinheiro do meu bolso, da minha família para você fazer a obra? Mas naquele momento que eu vi aquilo, eu percebi que eu estava plantando num terreno que os outros iam semear. Não faz sentido. Foi aí que eu fui começar a empreender, e aí, que aí começa, né? A gente acha que empreender é maravilha. Foi 1 ano e meio de vale. Você fala, da onde vem dinheiro? Eu trabalhava, 6 horas da manhã eu já estava sentado ali no computador trabalhando. Quando dava 10 horas da noite eu ia deitar. Eu falei, cara, um mês inteiro fazendo isso, chegava no final do mês não tinha 400 conto na conta. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu, pós-graduado, com esse monte de informação, não consiga ganhar 400 conto. Aí que eu comecei a entender, eu conheci um cara, na parte do coach, inclusive, o cara começou a falar, Rafa, o seu problema tá aqui, É isso aí. É sua mentalidade. Quando ele falou assim, escreve aqui sua meta de faturamento, eu falei, 2 mil. Ele falou, Rafa, é isso que sua família merece? Você acha que é isso que sua... Eu falei, cara, eu não consigo ganhar 400, 2 mil já tá difícil, vai te dar 2 mil, eu não consigo 400. Ele falou, mas é isso que sua... Aí ele até falou na minha esposa, né, a Dayana, é isso que você acha que a Dayana merece? Aquilo bateu na minha alma, assim, que eu falei, o que eu tô fazendo de errado, que o negócio não tá andando? E aí, do nada não, Deus movendo, né, você começa a acreditar que é possível, começou a girar, aí a empresa começou a crescer, falei, legal. E estamos aí agora hoje, eu tô com 3 negócios rodando paralelo, não cheguei ainda no nível das meninas, mas quem sabe um dia, né? E ainda é muito bem, jovem, ainda é muito jovem. Tem bastante coisa para viver ainda, né? Poderoso. E aqui a gente não está incentivando ninguém a estudar, mas principalmente a se estudar. Exatamente. Porque é o autoconhecimento que realmente faz toda a diferença. Total. E quem sabe o que planta não precisa temer a colheita. Quando a gente fala nascidos para vencer, a gente começa a perceber, todo mundo tem dificuldade. Todos nós temos as nossas cicatrizes, mas aqui, e aí também eu tenho certeza que a sua cicatriz é a sua força. A cicatriz não tem que ser motivo de desculpa e nem de vergonha. Eu conheço muitas pessoas que têm algumas cicatrizes, têm alguma doença, têm alguma enfermidade e por aí vai. E olha para aquilo e quer esconder. Só que é nas nossas dificuldades que a gente vai se lapidando, Deus vai nos lapidando e nos fazendo mais forte. E olha só que poderoso. Se grande é a batalha, maior é quem vive ela. Sim. E temos aqui também um grande amigo, o Michael. Conta mais sobre você aí, Michael. Bom, Júlio, primeiramente quero agradecer aqui pelo convite. É uma grande honra e satisfação participar aqui do Nascidos para Vencer, assim como também é um prazer estar em mesa que só tem gente, shark, só tubarão aqui. Então, é muito bom estar em ambientes assim. E comigo também não foi diferente. Precisei aprender a trabalhar cedo, vim de família humilde, onde meus pais passavam dificuldades financeiras, então a gente sempre morou em casinhas de barraco. Era casa de madeira, chão de terra
assentado. Então, aquela situação também me gerou um certo questionamento de que eu merecia aquilo, tá passando por aquilo. Então eu olhava para minha mãe, via ela tentando trabalhar, fazendo as coisas, não faltou comida. O arroz e feijão sempre tinha. Mas assim, toda criança, às vezes ela quer um negócio diferente, porque às vezes você vai na casa de um amigo, você vê uma coisa diferente, ela fala assim, puxa vida, por que será que na minha casa não tem isso aí? E aquilo começou a dar uns estralos. Aí chegou na época de Lan House, né? Olhava para os meus amigos, todos eles, pô, vamos na Lan House? Eu falei, puxa, eu não tenho dinheiro para ir na Lan House. Eu falei, bom, vou começar a catar latinha. Foi eu e os meus outros amigos, a gente começou a buscar essa forma de encontrar latinha. Então a gente ia nos postos de gasolina, que era a melhor forma, olhava lá naqueles tambor de lixo, nossa, aquele monte de latinha. Então pegava, amassava, juntava, fazia aquela sacola, vendia, pô, fazia corujão e passava os dias jogando no computador. Só que isso, o tempo foi passando, gerou aquela certa período da maturidade, né? Você começa a crescer, começa a entrar na área da adolescência, você quer ter coisas. Se vê seus amigos comprando um celular, fazendo tais coisas, eu falei, bom, eu acho que está mais do que na hora de buscar um outro tipo de trabalho. Então, eu iniciei no GeoServe, na minha cidade, é um mercado que é muito conhecido no Brasil inteiro, e iniciei como empacotador lá. Foi meu primeiro registro na carteira, como guarda-mirim. Então, nesse trabalho, eu falei, bom, eu preciso crescer, preciso melhorar nesse lugar. Vamos ver o que eu posso fazer. Então, eu comecei a buscar novas oportunidades. Aí me passaram para hortifruti, me passaram para outra parte de depósito, comecei a fazer testes na área de padaria lá também. Então, fui aprendendo sobre tudo que tinha no mercado. Porém, eu senti que trabalhar todo dia, como eu trabalhava e não ganhava dinheiro, também não era para mim. Me matava bastante e como guardinha, você vira o Severino do lugar. Então, você trabalha muito e ganha pouco. Falei, bom, eu acho que tem coisa melhor ainda. Eu fui nessa jornada, fui buscando outras coisas melhores. No meio dessa jornada também, eu acabei não finalizando a escola num determinado período. Porém, chegou um determinado momento que eu falei assim, puxa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Foi onde eu comecei a participar de rodas de empresários. Então, ver como eles se comportavam, como eles falavam, como eles agiam, quais eram os carros que eles usavam, qual era o restaurante que eles iam, aquilo começou a gerar uma certa insatisfação aqui dentro de olhar e falar assim, puxa vida, tem coisa muito melhor. Eu posso mais, eu posso conseguir mais. Então, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a participar desse movimento, e ali também, inclusive, hoje tem aqui uma das minhas mentoras nesse meio processo, né, a Lúcia Souza, a gente passou por um processo ali. Então, nesse processo, até o início dessa jornada, eu via que não tinha crescimento. Quando nós nos conectamos, ela falou assim, Maicon, tem um treinamento que eu acho muito interessante você ir. Ó, vai lá, faz esse treinamento aí. Vocês precisam passar pelo menos para vocês estarem alinhados na mesma visão. Falei, bom, massa, vamos lá. Entrei nesse treinamento de inteligência emocional, fiz aí um processo, falei assim, cara, tá aí. Começou a despertar várias outras coisas. Então, vamos dizer assim, que em menos de 6 meses, fluíram inúmeras outras coisas, outras oportunidades, e aí as coisas começaram a acontecer numa proporção tão grande que você acaba tendo que aumentar a sua equipe. Então, você encontra outras pessoas que são competentes nas áreas e começa a crescer. Então, assim, hoje, olhando para a gama de negócios que começaram a aparecer, oportunidades, pessoas, eu entendo que quando você se conecta com novas pessoas, está em novos lugares, você começa a ter novas ações e tudo aquilo começa a gerar inúmeros resultados diferentes. E o que acontece? Você cria a solução para outras pessoas que têm dificuldade em alguns processos. Então, hoje, como estrategista digital, atuando ali na área médica e também criando processos de gestão, eu enxerguei que a maior dificuldade que as pessoas tinham era em vários processos, no marketing, gestão e vendas. Então, no processo da escola, eu finalizei a escola,
não era uma coisa que eu queria fazer, mas por alguns processos que eu precisava passar, eu finalizei a escola. Então, assim, logo que eu finalizei, surgiu uma nova oportunidade para fazer um MBA em marketing para clínicas. Então, eu falei, bom, agora é a hora de alavancar mais um processo. Então, peguei essa mão, falei, bom, agora vamos embora. Comecei a fazer acontecer. Como diz o meu amigo, bora fazer acontecer. Então, assim, eu sou grato e agradecido pelas oportunidades que apareceram na minha frente e mais grato ainda a Deus por me permitir enxergar e agarrar as oportunidades que apareceram. Então, esse é um pouquinho da minha história. Poderoso. E a gente consegue perceber nisso tudo o poder do ambiente. De um catador de latinha, foi olhando outras pessoas que tinham algumas coisas e vem aquela inveja santa de que se ele pode, eu também posso. E essa é a crença que a gente tem que ter, que você tem que ter na sua vida. Quando você olha outra pessoa, ao invés de você invejar, você abençoa. Porque tudo aquilo que a gente emana retorna pra gente. De um catador de latinha, hoje mentor de médicos. E agora a gente pode fazer uma volta aqui que eu acho que vai ser muito interessante, porque eu tenho certeza que todos nós, com a nossa história, temos 3 estratégias simples que a pessoa que está nos assistindo ela pode aplicar. Vamos começar então com a Lu. Lu, olhando para a sua vida, para a sua história, se você pudesse nos falar 3 atitudes, 3 pensamentos, 3 crenças que foram essenciais para você chegar onde você chegou, quais seriam essas 3? Atitude. Você precisa ter atitude, coragem e determinação. Porque se você tiver atitude, você vai. E você precisa, se você tiver medo, vai com medo de si mesmo. Precisa ter coragem. Porque quando eu comecei, não pensa que o medo não veio, mas a coragem tinha que ser maior do que o medo. E você precisa ir. Se der errado, comece de novo. Mas não pode parar. Ser empresário não é fácil. Tem muitos leões para a gente matar. Tem dia que parece boleto assim que, ai, você tem que dar jeito. Mas você também tem uma liberdade financeira. Hoje eu vou viajar, ficar uma semana, você não tem horário para cumprir. Então, você trabalha mais? Sim, trabalha mais. Eu falo que o empresário trabalha mais. Por quê? Porque você às vezes está aqui, eles estão te mandando uma mensagem, faz isso, faz aquilo, entendeu? Com muito que você tem pessoas para olhar, mas você trabalha. Você sai de férias, seu telefone está lá. Mas é gratificante. Em primeiro lugar, é muito gratificante porque quando você faz o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, ele é leve, ele é bênção na sua vida, entendeu? Então, eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto e hoje eu estou palestrando, eu estou amando tudo que eu estou fazendo. É muito gratificante você saber que Deus faz de nós instrumento para transformar outra vida. Hoje eu quero falar com você que está vendo a gente. De repente você acha que não tem jeito, você não tem dinheiro, você não sabe como começar. Mas você precisa ter atitude, dar o seu primeiro passo, porque você vai conseguir. Basta você acreditar em você mesmo, que a nossa dificuldade ela está dentro de nós. É nós que impedimos elas de vencer os nossos obstáculos, porque nós também temos obstáculos. Mas quem impede nós não vencer é nós mesmos. Não é ninguém. Às vezes a gente coloca culpa no outro. Eu não faço por causa do governo, eu não faço por causa do meu concorrente. Não existe culpado. O culpado somos nós. E quando nós queremos, e nós colocamos na nossa mente, isso vai chegando, isso vai acontecendo. Talvez não no nosso tempo, mas isso vai acontecendo. Eu comecei o ano passado como palestrante. Depois que eu comecei, eu já fui convidado para ser presidente da Câmara da Mulher, coisa que ninguém me via. Hoje eu comando um movimento de mulher na minha cidade, que todo mês a gente tem treinamento. E tipo assim, tudo que tem na prefeitura, nos lugares, chama, vem cá. Então assim, quando você começa a focar naquilo, isso vai acontecendo. E as pessoas vão vir. E assim, que a gente diminua para que o nome do Senhor cresça. É sobre isso. É isso aí.
E é até depois do fim. Até depois do fim. Sabe onde surgiu o Faça um Bom Dia? Muitas pessoas ficavam desejando bom dia um pro outro. Às vezes nem falava mais bom dia, né? Nem tinha mais o desejo. Era só dia, noite. E fazer um bom dia é exatamente isso que você falou. É a atitude. Porque não adianta nada a gente querer, a gente sonhar. O desejo é muito importante, porque o desejo é o início de tudo que a gente vai construir. Mas sem atitude, a gente simplesmente não chega. Por exemplo, todos nós aqui passamos por um fundo do poço. E nesse fundo do poço, todos nós fizemos a viagem mais incrível que o ser humano pode fazer, que é a viagem para dentro de si mesmo. Que é aí que está o nosso verdadeiro potencial. É aí que está o seu verdadeiro potencial. Então é olhar para si e agir. Porque a atitude gera o resultado. Ah, mas eu penso muito negativo, mas eu sinto muito negativo, mas age. Age na fé, dá o passo e creia que Deus vai colocar ali o chão pra gente. Maravilhoso. Gratidão. E você, Lúcia? A primeira coisa, que se eu puder dar uma dica, se indigne. A indignação leva qualquer ser humano a um lugar que ele nunca nem sonhou. Então hoje, a primeira dica que eu digo é não aceite. Não aceite a situação. Eu falava isso pro Maico quando eu conheci ele. Porque eu digo que a pessoa que ela é conformada, ela se conforma com qualquer coisa, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. E entender uma coisa, né? Que a indignação, ela tem que gerar em você um desejo e um movimento. Quem cresce é quem entra em movimento. Nós estamos aqui agora fazendo um movimento. Pessoas que sonham muito, quero muito, eu desejo muito, mas elas não entendem que ela precisa se movimentar. Ela precisa se indignar e depois da indignação, ela precisa se movimentar. Os movimentos certos. Criar uma base estrutural, né? Eu costumo falar muito sobre os pilares. Uma casa para se estruturar, ela precisa pelo menos de 4 pilares bem estruturados. E o pilar hoje, que inclusive é isso que eu trago nos meus treinamentos, é, primeira coisa, a base, Deus. O pilar espiritual, ele é a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa vida. Quem nós somos? Ativação da nossa verdadeira identidade de filho, de herdeiro, de próspero. Depois eu preciso entender das minhas emoções. Se eu não consigo controlar as minhas emoções, se eu não consigo, né, conviver com outras pessoas, também não vai adiantar nada, né? Depois, a mentalidade, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Uma mentalidade expandida, consciente de quem é e do que é. Eu blindo a minha mente, né, em relação às coisas que eu não quero que entrem na minha cabeça. Então, a única forma que eu tenho de realmente me posicionar na minha vida é se eu tiver uma mentalidade sadia. E dá para tirar férias de blindar? Não, não dá. E aí depois, os comportamentos. Os comportamentos comandam e mandam na nossa vida, né? Então, eu costumo falar muito, eu disse, faça a base, estruture essa base, entenda isso. Comece a pensar qual é a base, qual é a nossa estrutura. Eu digo que essa base, ela é construída, tem que ser construída de pedras, mas é umas pedras preciosas, porque o dinheiro não pode nunca tirar a nossa identidade de simplicidade, de humildade, de estender a mão para qualquer pessoa, de ajudar outras pessoas que estão vindo e direcionar. Quando eu entendo isso, eu mudo todo o jogo, porque tudo é para os outros, não é para mim. Hoje nós estamos aqui, cada um do seu, ela com a loja de roupa, você com esse mundo dos treinamentos, o Maico aí com essas mentorias, o meu amigo com ar-condicionado, você faz só para você, amigo? Não. É para o outro. Então, o que eu quero dizer para você, entenda isso. Você só vai conseguir crescer na sua vida e fazer aquilo que você nasceu para ser e ter. Porque primeiro seja para poder ter. Você vai ter que entender que não é sobre mim, e sim sobre o outro. É como Jesus uma vez disse, maior é aquele que serve. E estamos aqui para servir. E quando a gente só quer servir, só quer ser servido, parece que a gente vai perdendo força, vai se sentindo ruim, vai se sentindo mal e vai ficando cada vez pior. Eu vivenciei algo muito interessante em relação a tudo isso, que é eu queria muito servir o outro, mas eu esquecia de mim. E com isso eu fui me desconectando da minha verdadeira essência. Agora que eu entendi, e é o que eu quero trazer para cada um aqui também, é fazer por nós o que só a gente pode fazer. Igual você falou, existe ali os pilares, a mentalidade, a atitude, a mentalidade e a fé.
Isso são alimentos diários. Ah, não, amanhã eu faço, semana que vem eu começo, depois eu falo com Deus, depois eu vou ver o que é isso. E o tempo vai passando. E como é bom saber que o tempo vai passar. Agora, como que a gente vai passar o nosso tempo? Exatamente. E é só por hoje que a gente faz um bom dia. Exatamente. E você, Rafa? Se você pudesse falar assim, 3 coisas, atitudes, pensamentos que foram um grande diferencial para você olhar para sua história, que podia ser uma história improvável, você podia ficar lá onde você nasceu, mas você está aí, com sucesso na sua vida. Quais são esses 3 pilares? Bom, se eu fosse falar para você que está nos acompanhando aí, o primeiro passo que eu trabalharia é o seguinte: você tem que entender que existe um tempo para cada coisa. Toda bênção, quando ela vem fora do tempo, ela se torna maldição. Ah, eu quero. Entende que entre o que você quer e você realizar, existe um processo. E nesse processo, Deus sempre vai fazer a parte dele. Na verdade, a parte dele já está feita. Você precisa fazer o seu 50%. E é só 50%, você não precisa fazer 100%. Você faz 50% que o favor de Deus te encontra no caminho. Então lembra sempre, por que isso não está acontecendo na minha vida? Se questione, porque toda bênção, quando ela vem fora do tempo, vira maldição. Eu quero tanto, eu desejo. Isso daqui acontece muito nessa aceleração. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vejo, almejo mais coisas e tem que tomar outro cuidado. Eu chamo dessa técnica que se chama CCC, que é você captar, canalizar e converter. Ao longo da vida do empreendedor, a gente tem muitos desafios. E aí, ao mesmo tempo disso, você também tem que governar suas emoções e gerenciar a sua casa, o seu lar. Cada um tem uma responsabilidade ali. Aí você acorda, o filho está doente, a mulher está estressada. E você tem que fazer o seu melhor no trabalho. Então, você tem que pegar o quê? Captar essa energia, é como se fosse o carregador do celular, para facilitar. Eu pego aquele cabinho e conecto na tomada. O que ele faz? Se vocês não sabem, a corrente que entra que chega na nossa alimentação da tomada, ela é assim, alternada. O nosso carregador de celular, ele converte para corrente contínua. Então, eu capto a energia conectando o plug. Aquela cabecinha que a gente conecta na tomada, ele converte a energia para canalizar num fio e carregar o seu celular. Então, a energia não existe, a energia é ruim daquele ambiente. Não existe energia ruim. Existe energia mal convertida. Por quê? Concorda? Tomada. Se eu pegar meu dedinho lindo e enfiar no dedo na tomada, o que vai acontecer? Um choque. Agora, se eu pegar e colocar o carregador e conectar no meu celular, se eu ligo a TV, energia flui. Ou seja, captar, converter e canalizar. Estou muito estressado com... Já aconteceu isso, eu já fiz esse exercício e funciona. Aconteceu uma situação em casa, eu fiquei muito bravo. E eu falei, se eu falar o que eu estou pensando para minha esposa, ela vai ficar pelo menos uma semana sem falar comigo. E eu falei, em vez de eu fazer isso só de raiva, eu vou sair para correr. Eu tenho o hábito de correr 5 km por dia, peguei e saí para correr. Só que eu não fui só para correr, eu falei, eu vou correr o mais rápido que eu puder, até essa raiva passar. Quando ela passar, eu volto para casa. Eu corri, quando eu voltei para casa, eu fui ver meu tempo. Eu fiz 5 km de maratona, corrida, fiz 21 também, e nem no circuito de maratona, que eu estava me preparando para bater tempo, eu não consegui correr tão rápido que nem nesse dia. Capta energia, converte em algo que vai ser um benefício para você. É sobre isso. E usa. E foi 2, né? E a terceira, eu esqueci. Mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. E família, como isso é incrível. Você falou de algo aí que me trouxe uma outra lembrança, que é o que a gente está vivenciando hoje. Querer resultado rápido demais. E aí as pessoas estão entrando em vícios e mais vícios e se afundando e, para piorar, se endividando e famílias estão sendo destruídas. Então é de fato a lei da semeadura e ela nunca vai falhar. É plantio, cultivo e colheita. Para cada coisa na nossa vida tem o seu tempo. Júlio, mas ainda não chegou. Continue continuando, que vai chegar. O que é seu não é o que é o do Rafael. Exato. Não é o que é da Lu, não é o que é da Lúcia, não é o que é do Júlio, não é o que é o do Michael, do nosso grande amigo João. O que é seu. Só continue continuando, abençoe tudo que você vê e faz acontecer. Olhe para a sua própria história. Ali é onde está a sua maior cicatriz, é onde está a sua verdadeira força.
E eu quero agora saber de você. Eu lembrei Michael. antes de ir pra ele. Então, arrepia. MVP. Para quem está começando, uma dica que eu daria é o quê? Top. MVP, mínimo viável do produto. Eu aprendi muito disso na pós-graduação. Que é o quê? A pessoa quer começar, vocês viram a história, né? Ela pegou o cheque e com um salário mínimo ela fez uma loja. Então, eu não sei como eu começo, eu não tenho dinheiro. Other people money. Pega o dinheiro de uma outra pessoa e usa esse dinheiro para poder te ajudar. Seja honesto, é óbvio. Pega essa grana, assim, que você fizer o dinheiro, devolva. Mas dá um jeitinho de fazer com um pouco que você tem. Se alguém te dá R$30 e desses R$30 você multiplicar isso, devolve o que teve e vai replantando. Então, eu lembro que na faculdade eles falavam muito assim, se você começou qualquer inovação que gastou mais de R$500, você gastou muito. E se você lançou alguma coisa que você não se envergonhou da próxima versão, quando você olhou para trás, significa que você lançou tarde demais. Você esperou demais e alguém já lançou uma coisa melhor que você. Então, o MVP é para você fazer o mínimo que você pode para dar resultado. O que eu posso fazer? Eu tenho uma ideia maravilhosa, tem? Então tá, o que você consegue fazer para que no máximo com R$500 você coloque em execução? Assim você elimina todos os sabotadores, todas as limitações, e você vai querer fazer algo grandioso, mas aqui eu faço até uma comparação entre Jesus Cristo, que é o segundo Adão, e o primeiro Adão. Por quê? Qual que é a grande diferença entre Jesus e o primeiro Adão? O primeiro Adão, Deus já fez ele grande. Ele já estava crescido. Agora Jesus Cristo não. Ele cresceu vivendo todo o processo. Poderoso. Essa foi a grande diferença de um para o segundo e para o primeiro. Qualidade. Top. E aí é Arrasou. algo que eu sempre falo para os meus alunos. É 1% a cada dia, um dia de cada vez, uma vitória por vez. E lembre-se sempre que um pequeno passo dado vai ser infinitamente melhor do que um grande passo procrastinado. E agora você, Michael, conta aí 3 atitudes, pensamentos, crenças, princípios que vai fazer total diferença na Bom, vida de quem está nos ouvindo. acredito que o primeiro princípio, como você falou, é Deus, em primeiro lugar. Porque Deus em primeiro, depois você precisa se amar também. Porque existe aquela passagem, né, que ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como você vai amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? Então, assim, você precisa despertar isso em você, de ter esse amor, ter a sua fé transcendida dentro de você, para você poder deportar amor para outras pessoas. Então, para mim, essa é a primeira base, a primeira estrutura. Outra coisa é identificar quem são as pessoas com quem você se conecta. Porque as pessoas, elas vão modelar o processo de como você é. Por quê? Existe aquela máxima, né, de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você convive com pessoas que têm mentalidade de escassez e vive reclamando, vive julgando, vive fazendo todos esses processos, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai estar igual. Então, é como nós olhamos para aquela mensagem bíblica que Jesus fala que você precisa ser como uma árvore que dá bons frutos, porque aquela que não dá bom fruto Será corta cortado. pela raiz. Então, assim, tem que multiplicar talentos, multiplicar aquilo que você é bom, multiplicar aquilo que está dentro do seu coração e soltar para fora. Porque onde tem os maiores médicos, os maiores mentores, os maiores cientistas que não produziram nada, está no cemitério. Ou seja, existem muitas pessoas que estão lá que era para ter criado alguma coisa, ter identificado uma cura, feito algo pela sociedade, mas por vergonha, por não expor aquilo que estava dentro do coração, ele não falou. Então, é fazer essa identificação e prestar atenção sobre os ambientes nos quais você se conecta. Porque o ambiente ele vai modelar muito sobre você. Por quê? O ambiente é desde lugares, grupos que você se conecta. De repente, ali não faz sentido você estar naquele meio, porque ele é contaminoso. Mas também tem aqueles que vão te fazer elevar. Então, é fazer uma identificação também ali de todo esse contexto. Verificar se você está agradando a Deus. Se você agrada a Deus, continua, segue em frente. E é exatamente isso. Deus ele nos dá tantas oportunidades, basta somente a gente enxergar.
tá tudo preparado. E o que eu gosto de dizer sempre é algo que está lá em Gênesis 26:1, que Deus fala que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, se ele te fez como imagem e semelhança, eu te pergunto, por que é que você ainda não prospera na sua vida? Então, se você entende que se você é a imagem e semelhança dele, e Deus é o dono do ouro e da prata, e te fez para ser mais do que vencedor, você tem que soltar isso para fora, tem que viver seu propósito, ativar sua imagem. Depois que você identifica quem você é, a sua vida começa a andar para frente. Então é sobre isso. E nada nem ninguém pode parar quem nasceu para vencer. Todos nós nascemos para vencer. Você nasceu para vencer. Qual história que você tem contado sobre a sua própria história? Esse foi o nosso primeiro episódio do Nascidos para Vencer Cast. E gratidão pela vida de cada um de vocês. Gratidão por você ter nos escutado, ter estado aqui conosco. E vamos fazer acontecer. 1% a cada dia, um dia depois do outro. E foco no seu legado, porque o que você faz nessa vida ecoa por toda a eternidade.